Yeah. Uh. Yeah. Olá, meus amados irmãos, queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez aqui para poder trazer para você o discipulado para você. Estamos hoje indo para a nossa quarta aula, né? E se lembrando que as aulas elas se dividem em duas partes, para poder facilitar e para podermos não ser muito apressados e podermos detalhar aqui, explicar com calma esse assunto tão importante. Estamos hoje no curso, aqui, esse curso é Em Missão com Deus, Vivendo o Propósito de Deus para a Sua Glória. Um curso muito importante, né? Eu sempre chamo esse curso como o pivô, né, do nosso crescimento espiritual, para nós, aqueles que querem atingir, né, a liderança. Esse curso aqui é muito importante. Mas antes de nós dar continuidade aqui, e queria dizer para você que não é inscrito no canal, por favor, inscreva no canal, não, deixe o seu like, deixe o seu ok aí, que ele é muito importante para nós. Tá bom, meu amado? Vamos lá? Hoje nós vamos na quarta aula, né? Aqui o livro chama de quarta semana 4, né? Mas é a quarta aula, nós podemos chamar. E o tema de hoje é Davi na missão com Deus, estabelecendo um reino que não tem fim. Hoje vamos falar sobre Davi. Mas antes disso eu não vou aqui dizer os nomes aqui, porque eu não sou muito bom de nomes de estrangeiros, né? Mas vamos aqui falar sobre, o primeiro dia é o encontro, o dia 1 é um encontro pessoal. Vamos lá, vamos ler a história aqui. Ouvindo o presidente nigeriano, deve ser Olusegun Obasanjo, falar durante a celebração de 150 anos do aniversário do trabalho batista em seu país. Era difícil acreditar que Deus havia levantado este homem do anonimato e da prisão para ser o presidente do maior país da África. Oba, Obasanjo, como é que fala? Obasanjo, deve ser Obasanjo mesmo, né? Conheceu Jesus Cristo como o Senhor e Salvador enquanto estudava no Colégio Batista dos Meninos de Abeokuta, em sua cidade natal. Seu pai, que havia sido um próspero fazendeiro, passou por dificuldades financeiras e abandonou a família pouco antes de o filho começar o segundo grau. Após a formatura, o jovem Obasanjo trabalhou em uma posição clerical e então ensinou religião e ciência na escola moderna da Igreja Africana. Apesar de desejar ir para a faculdade, faltaram-lhe os recursos. Assim, ingressou no exército. Foi subindo de posto até que, como comandante do 3º Comando da Divisão da Marinha, aceitou a rendição de Biafra e pôs fim à Guerra Civil Nigeriana em 1970. Em 1975, o general Murtala Mohamed e Obasanjo lideraram um golpe incruento após o qual o Mohamed tornou-se chefe do Estado e nomeou Obasanjo como chefe do Estado-Maior do Exército Nigeriano. Em 1976, Mohamed foi assassinado. Obasanjo assumiu a liderança da Nigéria, tornando-se o primeiro presidente Yoruba. Obasanjo desafiou o colonialismo britânico da África e, em 1978, adotou uma nova constituição que garantiu alguns direitos humanos básicos. Realizou eleições livres em 1979, como havia prometido, mas perdeu por pouca
diferença de voto. Tornou-se o único dirigente militar na história da nação a afastar-se voluntariamente. Iniciou, então, uma empresa agrícola, criando galinhas e porcos e cultivando bananas. Em 1993, General Sani Abacha tornou-se o chefe do Estado por meio de outro golpe e acusou Abiola, que visivelmente havia vencido as eleições presidenciais. Obasanjo de traição e de tramar um golpe. Ambos pegaram prisão perpétua junto com cerca de 40 outros, alguns dos quais receberam sentença da morte por acusação que nunca foram reveladas. Após um apelo internacional, Abacha reduziu a sentença, mas Obasanjo ficou 3 anos na prisão. Após a súbita morte de Obacha, houve novas eleições. Desta vez, Obasanjo ganhou a presidência com 62% dos votos. Durante uma entrevista com ele, na consagração da primeira capela protestante no espaço presidencial, eu presenteei com a edição nigeriana de Conhecendo Deus e com a Bíblia do mesmo título. Eu lhe disse, a sua história tem muitos paralelos com a do rei Davi, que passou por 10 anos de dificuldade antes de finalmente tornar-se rei. Ele explicou, eu amo Davi e escrevi um livro enquanto estava na prisão e chamei de O Jovem de Deus. Davi é um dos meus filhos miraculosos. O presidente contou-me como havia começado a estudar a vida discipular na prisão e ao ser transferido para outra, tornou-se a consagrar sua vida para Cristo e escreveu 4 livros cristãos. Você já se sentiu como se fosse ninguém aos olhos de Deus? Você compara os outros e sente-se inferior a eles. Eu não tenho nenhuma habilidade especial, sou apenas uma pessoa comum. Como Deus pode usar? Bom, aqui está um exemplo desse senhor, Obasanjo, a história dele, uma história muito bonita, né? Uma história que nos traz lições. E também, como sequência aqui, venha lembrar a história de Davi. Né? Davi, um jovem esquecido, um jovem que não tinha nada promissor na vida, né? E o trabalho dele, ele fazia um trabalho simples, cuidar de ovelhas, menino jovem sem perspectiva ou não tinham nele nenhuma perspectiva e acabou que tornou-se a quem conhecemos hoje. Então vamos lá? Vamos lá, vamos falar sobre o diagrama dentro hoje de Davi, né? Então, esses diagramas aqui, eles têm fala no na vida e nós temos aprendido muito, né, com esses nomes. Vamos lá, primeiramente, Deus está sempre agindo ao seu redor, demonstrando sua presença. O Salmo 139, versículo 1 até o versículo 6, você pode ler aí em sua casa. Davi reconhece que Deus está envolvido em tudo o que ele fazia, dizia e pensava. Então, o Salmo, na verdade, esse Salmo ele é um retrato daquilo que Davi cria a respeito de Deus. Eu sempre falo que a gente tem que demonstrar de alguma forma se nós realmente cremos em Deus verdadeiramente, né? Então, Deus sempre estava agindo na vida de Davi, ao redor de Davi, né? E Davi não percebia, como nós às vezes não percebemos que Deus está agindo na nossa vida, mas Ele está agindo, pode ter certeza absoluta disso. Talvez você está pensando aqui, mas será que nesse momento eu estou tão esquecido aqui, o pastor não lembra de mim, as pessoas não lembram de mim, mas Deus está olhando para você, né? Deus está agindo na sua vida. E no tempo dele, tudo vai se resolver. Vamos lá. Número 2, no diagrama. Deus busca um relacionamento contínuo de amor
com você que seja real e pessoal. Aí nós vemos a história lá, né? E Davi começa ali a história de Davi na casa do seu pai Jessé. Samuel entra lá para ungir Davi como rei, né? Davi, é bom lembrar que ele tinha 7 irmãos. Os 7 se apresentaram, eram homens, eram pessoas com aparência, pessoas com habilidades em espada, pessoas que na sua aparência poderiam dizer que deveriam ou tinha tudo para ser o que Samuel talvez pensava, mas Deus, ele não olha, como disse bem claro lá, né? Deus não olha para o exterior, ele olha para o interior. O que importa é o interior. Quem quer, Deus, na verdade, ele quer justamente usar aquele que não tem habilidade nenhuma, porque é ele que quer ser a habilidade na vida dessa pessoa. Então é muito, muito, muito importante isso, né? Muito importante isso. Então Deus tinha planos especiais para a vida de Davi. E por conta disso, Davi foi usado por Deus. Né? Os Salmos de Davi, temos aqui um parênteses aqui, diz assim, os Salmos de Davi demonstram que ele conheceu a glória de Deus por meio de um relacionamento íntimo e prolongado. Lembrando sempre que tudo começa no relacionamento. Se não houver esse relacionamento, as pessoas vão fazer as coisas de uma forma muito oca, muito vazia, sem pretensões espirituais. Assim, coisas materiais, pessoais. E Deus, ele quer trabalhar de forma, antes de tudo, ele quer trabalhar com pessoas que a qual ele tenha relacionamento, ele tenha comunhão, ele tenha contato. Isso é muito importante, porque a caminhada é longa e Davi precisou muito disso mais tarde para poder continuar a sua jornada. Número 3, Deus convida você a envolver-se com ele na sua obra. Tão logo Samuel ungiu Davi. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Não há dúvida de que Davi entendeu algumas das implicações desta unção feita pelo famoso profeta Samuel. Não temos detalhe de como Davi respondeu a esse convite de Deus, exceto por sua expressão humilde, de humildade e de louvor em seus salmos. Entretanto, espalhou-se evidentemente a notícia de que o Espírito de Deus estava sobre ele. E mais tarde, quando foi levar suprimento para os seus irmãos na frente da batalha, Davi ouviu Golias imediatamente e perguntou sobre o gigante que desafiava o exército de Deus. Aqui temos, Davi respondeu positivamente ao convite de Deus para juntar-se a ele na sua missão. Ele conheceu o coração de Deus, ele conheceu o coração de Deus, sabia que Deus desejava mostrar a sua glória para que toda a terra soubesse que havia Deus em Israel. E Davi compreendeu que estavam em jogo por amor de Deus, a Deus e a quem ele venerava. A história de Davi e Golias envolve mais do que um jovem rapaz derrotando o gigante. Deus estava cumprindo a sua missão por intermédio de Davi. Tudo começa com uma história de fé, uma história de encontros. E os nossos encontros com Deus, né, quando ele nos envolve na sua obra. No caso lá de Abraão e Isaac, levando Isaac. No caso de Moisés, que nós já estudamos, é a sarça ardente. E no caso de Davi, é Golias. Olha que interessante. E se ele foi enfrentar Golias, porque antes disso já havia um contato, um relacionamento. É tanto que o exército, só, o exército todo estava com medo de Golias. Estavam tremendo de medo, né, daquele gigante guerreiro. Davi, por si mesmo, né, já falamos que as qualidades, quem dá é Deus, quem habilita é Deus, e Davi foi enfrentar o gigante.
Não vou aqui descrever que ele não tenha medo, não foi sem medo. Não, medo todos nós temos. E o medo faz parte até mesmo de nós colocarmos a nossa fé em ação. Nossa fé em ação. Deus não está dizendo que você deve ser um robô ou uma máquina. Não. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, temos temores, mas isso não pode, de hipótese alguma, não pode. É impedir que a gente faça a obra de Deus, mesmo que a gente vai com temor, a gente vai tremendo, enfim. E Davi foi lá. Ele foi lá e para cumprir. Deus tinha missão na vida dele. Primeiro de tudo, como não lembro aqui, que justamente está lá em 1 Samuel 16:13. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quando nós temos o Espírito Santo, não tem jeito. Nós estamos habilitados por Deus. Nós temos o poder absoluto, temos a soberania agindo em nossas vidas, que é Deus. Então isso é a parte mais importante de tudo que viemos a pensar e fazer. Número 4, né? Deus fala com você pelo Espírito Santo. O primeiro encontro detalhado de Deus falando a Davi ocorreu quando esse desafiou Golias. Apesar de ter ido à linha de frente somente para levar sofrimentos para seus irmãos que zombavam dele, a primeira resposta de Davi foi: quem é esse, pois, esse circunciso filisteu que para afrontar o exército do Deus vivo? O Espírito de Deus estava sobre o coração de Davi enquanto ele falava. E Deus trabalhou no coração de Davi a fim de deixá-lo com zelo do seu nome e por seu pacto por seu pacto com o seu povo. Davi não viu o gigante como um inimigo invencível, mas como uma oportunidade de Deus manifestar o seu poder. Todas as oportunidades aparentemente impossíveis são exatamente essas que vão, né, que nós devemos aceitar o desafio, porque é aí que Deus vai mostrar o seu poder, né? Olhar não é para as diversidades, para o tamanho do problema, mas olhar para aquele que é qual pode fazer todas as coisas. Ele falou: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Nós sempre vamos trabalhar em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a missão que Deus nos colocou nessa terra. E vamos assumir ela. Número 5. O convite que Deus faz a você para trabalhar com Ele sempre leva a uma crise na fé que requer fé e ação. Se Deus convidou você para juntar-se a Ele, ou você crê nele e age de acordo, ou deixará de obedecer e ficará como um mero espectador. É o que acontece aí. São pessoas que são apenas meros espectadores, mas não são os protagonistas da, da grande trama, ou da, do drama que Deus a qual escreveu aqui nessa terra. Deus é o nosso dramaturgo, o nosso escritor, e nós somos aqueles que vamos participar dessa dramaturgia de Deus, né? E Deus, já nessa dramaturgia, ele já escreveu que somos vencedores. Agora é fácil, a gente tem que ser os protagonistas, não os espectadores, aqueles que vão olhar as coisas acontecerem. Temos que avançar, mesmo que as coisas aparentemente sejam difíceis, repito isso, mas ela tem que avançar. A obra de Deus não pode depender de expectativa humanamente falando. Tem que ir dentro daquilo que Deus orientou, né? Por mais que eu não veja, por mais que eu não perceba, por mais que na minha mente, na minha percepção, isso parece uma coisa muito difícil. Mas é aí que Deus quer que nós alcançamos. Talvez a maior mudança de Davi começou quando Samuel o ungiu. Tudo começa ali. Eu brinquei uma vez com a igreja, e geralmente a gente brinca assim com o pessoal, né, que tudo começa, as nossas lutas e dificuldades começam quando nós somos ungidos por Deus. Porque essas lutas que nós chamamos depois da unção, elas são, na verdade, a preparação, né? Quando Deus vai preparar-nos para a grande obra que Ele tem para fazer em nossas vidas. O maior e mais óbvio ajuste ocorreu
quando Davi levou o suprimento para os seus irmãos. Durante aquela visita, Davi deixou de ser um pastor, uma pista e um entregador para tornar-se um soldado do rei. Deus quer mudar a sua história. Deus quer tirar você desse anonimato, né, de um sempre isso, um sempre aquilo, para fazer de você um grande guerreiro para o seu reino. Vou ter mais aqui. Sem obediência, Davi não teria compreendido o plano de Deus na sua vida. Se você não obedecer, nunca você vai compreender os planos de Deus para a sua vida. Pessoas ficam perguntando qual é o plano de Deus na minha vida. Segue. Abrace os desafios. Né? Por mais que seja difícil, abrace e vai avante. Segue aquilo que Deus está orientando. Você vai chegar lá. Na página aqui, 81, você ficará surpreso com o que Deus realizará no intermédio se você lhe obedecer. Adiar a obediência é desobediência. Olá, dia 2, ainda vamos falar ainda aqui, vamos falar sobre o plano de Deus, é sempre o melhor. Nunca saia disso. Ao matar Golias, Davi estava apenas começando uma vida de caminhada com Deus. Ele tinha 71 anos quando terminou a sua carreira como rei e foi para junto do Senhor para sempre. Nesse interim, Deus realizou coisas tremendas por meio de Davi, quando ele se juntou a Deus na missão de sua vida. Então vamos lá, o segundo diagrama, nós falamos sobre o primeiro diagrama na vida de Davi, vamos falar agora sobre o segundo diagrama que disse. O primeiro é, Deus escolheu você para estar com ele na missão de reconciliar consigo um mundo perdido. Davi havia sido escolhido para realizar grandes façanhas para Deus naquele momento da história. Deus estava se preparando para exaltar esse jovem que o reverenciava e para mudar a história de sua nação, os filhos de Israel. Observando, vamos lá, o segredo do sucesso de Davi era o Espírito do Senhor trabalhando poderosamente por seu intermédio. O segredo sempre é esse, né? O segredo é você deixar Deus, o Espírito de Deus, trabalhar na sua vida. É Ele que vai agir em seu favor. Então, a escolha que Deus fez a você foi para você trabalhar. Se Deus te escolheu, trabalhe. Ele vai sempre, e a missão sempre é essa: levar Deus à humanidade, levar o conhecimento às pessoas perdidas. Número 2 do diagrama. Deus chama você para si mesmo para que esteja em missão com Ele. O chamado de Deus vem de maneiras diferentes. O chamado de Davi foi dramático e inesperado. Enquanto voltava do campo, ele teve de ter perguntado por que seu pai o havia chamado ao meio-dia. Ao chegar, ele percebeu que o profeta do Senhor estava em sua casa. Você pode achar que o chamado de Deus nasce de uma experiência dramática, mas como aconteceu com Elias, você descobre que Deus muitas vezes trabalha de voz calma e suave. Então Davi, ele não esperava aquilo nunca. E uma coisa que eu queria ver minha mente aqui agora, eu tenho que passar para você, que o chamado de Deus para nós vem exatamente quando nós não esperamos. Quando nós não temos aquela pretensiosidade. Eu tô aqui porque eu quero isso. Não, Deus vai chamar pessoas que não são pretensiosas. E sim pessoas que trabalham porque gostam de trabalhar. Servem porque gostam de servir. Não pessoas que fazem isso por obter algum benefício ou alguma vantagem. E quando alguém pensa assim, eu lamento dizer isso para você, essa pessoa ela não é chamada por Deus. A não ser que que se quebrante de uma forma completa e reconheça o seu lugar. E Davi era isso. É tudo que Deus ama numa pessoa, né? É quando a pessoa ela tem essa mentalidade de querer nunca achar que eu sou a pessoa que Deus vai escolher. Exatamente isso que Deus aconteceu com Davi.
Davi não estava na chamada cerimônia ou grande reunião, mas Deus disse: nenhum deles aqui está, não tem ninguém aqui que venha ter meu chamado. E Davi, o chamado estava em Davi, um menino simples, estava pastoreando as ovelhas do seu pai no campo. Um trabalho que era para ser feito por escravos, por servidores, e não por as pessoas da casa. Mas Davi, ele não olhava para isso. Davi, ele fazia isso com muita alegria. E quando você faz as coisas com alegria, servindo com alegria, as coisas funcionam para a sua vida, e tudo que Deus quer é pessoas desse nível, desse nível. E aí foi lá e ungiu Davi como rei, e Davi recebeu a unção, e ali começou a história de Davi mudar. Esse jovem que Deus havia escolhido para ser rei tinha muitas façanhas para frente. Por derrotar Golias, ele tornou-se um herói dos povos, aos olhos do povo. Tanto que ele falava assim: olha, Saul matou milhares, mas Davi, seus 10 milhares. Davi era um guerreiro, mas isso não. Interessante que mesmo ele ouvindo isso, ele não se ensoberbeceu e nem ficou achando que ele era o cara. Ao contrário, Davi achou isso natural, tanto que nem não levou isso em conta. Saul levou isso em conta, e aí começou a, aquela perseguição de Saul com Davi. Número 3 do diagrama: Deus inicia um pacto de promessa e obediência com você. O Senhor fez um pacto com Davi quando Samuel o ungiu. Você é ele rei sobre Israel. Para ser rei Israel. Às vezes eu atrapalho um pouquinho, porque meu óculos não está muito bom ainda. Me perdoe as minhas falhas na leitura, tá? Eu não sou bom de ler nem de falar. Imagina com óculos ruim, né? Na experiência de Deus, com Jonatas, Deus lhe deu uma descrição realista do que é um pacto. A primeira vez, Deus viu Davi, a primeira vez que viu Davi, Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com toda a sua própria alma. Davi aprendeu novamente, pela experiência com Jonatas, que Deus toma a iniciativa de amor do seu pacto. Mais tarde, lá no capítulo 9 de 2 Samuel, Davi, ele lembra desse pacto, né? E ali, o filho de Davi, né, ele procura, e ele sabe que, rapaz, eu esqueci o nome do menino, que pareça, né? Minha mente está muito boa, não. Mas vou dizer que agora, tá aqui, filho de Davi, né? E ali ele lembra do pacto, né? Que a qual Deus, que Davi, ou melhor que Davi, que Davi tinha com, é, com Jonathan. E é muito bonito isso, sabe? Eu fico impressionado, sabe, irmãos? É quando as pessoas elas têm esse tipo de gratidão e lembram disso tudo. Tem pessoas que fazem pacto com você e por conta de alguma coisa errada que você faz, elas esquecem de você. Davi não. Davi não esqueceu. Houve lá um probleminha lá, né? Acabou que, infelizmente, Joabe meteu os pés com as mãos, matou o filho de Saul, o outro filho de Saul, e aconteceu toda aquela tramóia. E aí, nesse inteirinho, Mefibosete, eu lembrei o nome daqui, estou lendo aqui agora, Mefibosete é salvo, né? É salvo e se esconde lá, se esconde nessa cidade aqui, que é Lodebar, ele se esconde lá, e depois Davi vai atrás dele e faz todos os méritos a qual que estava dentro do pacto que ele tinha feito com ele. Muito bom isso. Você pensa um pouquinho sobre isso? Não permita que os pactos sejam quebrados, independente de que for as circunstâncias.
Bom, e eu lembro sempre que isso será cobrado por Deus. Se você fez pacto, diz lá, né, eu não lembro agora o texto, mas Salomão disse que quem faz pacto, voto, que não quebre, melhor que nunca fizesse. Se fez, Deus vai cobrar, né? Eu, quando faço pacto com uma pessoa, eu, nem que custe a minha vida, ou custe os meus bens, mas a gente vai cumprir o pacto, né? E o senhor, quem me conhece sabe que eu faço com muita propriedade e gosto de fazer isso. Tem pessoas que fizeram pacto comigo, fugiram, né? Quero lembrar você que vamos nos encontrar um dia. O número 3, dia 3 aqui é Deus, o plano de Deus inclui todo o seu povo reinando com ele. No momento em que Davi, em que você é chamado, até o momento em que cumpre esse chamado, existe um vale de testes. Deus precisa desenvolver seu caráter para que você fique na altura da tarefa. Olha só, não basta apenas a, a unção. A unção ele é a habilidade, a habilitação. Né? Pessoas que vão, né, vamos dar um exemplo aqui das autoescolas. Pessoas vão lá dirigir. Eu conheço pessoas que fizeram autoescola, são habilitadas, mas nunca não querem dirigir, porque não treinaram. Não treinaram. Tem pessoas que nunca fizeram autoescola e são até dirigem bem, mas não são habilitadas. Então, existe sempre esse paradoxo aí, né? Mas, lembra de uma coisa, não basta assim apenas ser habilitado, você tem que passar pelos testes. Eu, para ser habilitado, não dirijo muito bem, eu reconheço isso, mas passei por vários testes hoje, nós temos uma certa habilidade para trabalhar, para dirigir com mais cautela. Mas é isso, não basta apenas Deus, o pastor ungir você, Deus ungir você intermédio do pastor, de uma autoridade ou de uma cobertura espiritual. Não. Você tem que ter Deus a treinar você, Deus a testar você. Foi justamente isso que Deus fez com Davi. Por outro lado, as pessoas que não são unção em Deus são pessoas que se precipitam, não querem passar, porque a unção ela vai te levar aos detalhes com Deus, né? Como a autoescola faz isso, com o mundo da propriedade. A autoescola não, o Detran. Se você passar, é porque você entendeu os detalhes do que é ser um motorista. Então, se você foi ungido, então você passou pelos detalhes do que é, o que você tem que fazer. Você vai obedecer. É tanto que tem pessoas que não obedecem à lei de trânsito, porque fizeram a revelia, a autoescola, ou pagaram. Bom, isso não entra em mérito. Mas é o caso hoje. Tem pessoas que querem dirigir igrejas, querem ser pastores, querem ser pregadores. Eu não acho isso, porque tem que lutar, tem que fazer isso, né? Não ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. A responsabilidade é muito grande. Nunca se esqueçam disso. Vamos para o dia 4. Vamos para a 4 realidade do diagrama, que é Deus prepara você para a missão. Quando Deus chamar você e fizer um pacto de abençoá-lo, prepare-se para os treinamentos, testes e tribulação. Eita! Como diz aí os neopentecostais, é forte. E muito forte. Dá até para dar um rodopio agora. Né? Eu queria dizer para você isso. Se Deus te chamou para poder fazer a obra, nunca se esqueça que você vai passar por... Você vai ter que ser treinado, testado e passar por algumas tribulações. Tudo que Deus visa não é, não é o que tem que fazer, é o como eu vou fazer. E como eu vou fazer é justamente a moldagem do caráter. Deus vai moldar o nosso caráter. Né? E o caráter é tudo. Se não tiver caráter, é complicado. Né? Então, vamos seguir esse negócio aí. Eu quero ler isso aqui. Eu escrevi aqui algo aqui ao do lado e quero passar para você que é interessante. Vamos lá. Davi desenvolveu muitas habilidades dadas por Deus. Deus o preparou como um bravo guerreiro para lutar contra Golias, como músico para tocar a harpa para Saul e compor os salmos, e como líder para derrotar os filisteus, e como rei
para reinar. Então temos aqui 5 habilidades, vou dizer 4 habilidades para Davi chegar até ser rei. Primeiro, ele foi um guerreiro, foi músico, compositor e líder. E grande líder. Vamos lá. Primeiramente, guerreiro. Ele já tinha uma experiência do campo. Ele enfrentou ursos, ele enfrentou leões e os matou. Então, Golias estava apenas era apenas, só que lá no caso, antes de eu continuar, perdão, antes de continuar, os leões e os ursos ninguém via, né? E exatamente começa o nosso e aqui eu entro no significado de guerreiro, que é servo, servir. Ele servia a Deus ou confiava em Deus, mesmo que ninguém visse. Ele vencia, ele era um vencedor, mas as pessoas nunca viram isso. Os seus pais, os seus irmãos, nunca viram Davi ser um grande servo lá nos campos, um guerreiro no campo. É natural que ninguém vai confiar nesse cara. E de repente surge a oportunidade. É o que Deus vai fazer com você, Deus vai lhe dar a oportunidade. Né? Quem está ali, é interessante que ele deixa bem claro: quem é esse circunciso que blasfema contra o nome do Senhor? Ele se dói por causa do nome de Deus. Né? Então ele vai ali agora enfrentar Golias, não para mostrar a sua habilidade, mesmo porque não tinha habilidade nenhuma, mas ele vai ali para enfrentar Golias para mostrar quem é Deus. Quem vai exaltar ali será Deus. Deus vai mostrar o seu poder, vai mostrar para o Golias e para os filisteus que existe Deus em Israel. A igreja hoje precisa de homens assim, guerreiros, de servos, pessoas que servem a Deus para poder fazer isso. Mas tudo começa assim, né? Como servo. Eu falei aqui, usando um slogan que eu carrego desde muitos anos, que fala o seguinte: aquele que quer ser um grande líder, primeiro precisa ser um excelente servo. Antes de tudo, precisa servir. E Davi estava dentro desse slogan, estava dentro dessa frase. Ele foi servir primeiramente, foi um grande servo, para depois, né, ele poder liderar. Outra coisa aqui, que ele foi músico e compositor. Bom, não existe unção de músico, não existe unção de compositor. Existe qualidades de músico. O músico, né, eu particularmente não entendo se Deus vai mandar uma unção para alguém que nunca tocou música, nunca tocou nada e vai tocar. Bom, eu nunca vi isso, mas pode acontecer, claro. Mas isso aí são coisas de ação do Espírito Santo que são outra história que a gente vai mais tarde, quem sabe, falar um pouquinho sobre isso. Pode acontecer? Pode. Só que isso não é natural. Não é o natural que Deus faz e trabalha. Né? Isso chama sobrenatural, né? Já fazer, né? Sobrenatural. E aí, Davi era músico, compositor. Isso era uma qualidade dele próprio. E às vezes Deus quer usar as suas qualidades hoje. As qualidades, não sei quais são as suas habilidades, né? É, com o que você fazia no mundo, ou o que você aprendeu. Deus quer usar essas habilidades para que o nome dele também seja glorificado, mas usar essas habilidades para o nome dele, para poder exaltar o nome dele. Davi fez isso, usou a música e Deus, através da música, acalmava o coração de Saul. Ele compôs várias músicas, várias coisas, e os salmos estão aí para comprovar isso. Né? E então, Deus quer usar as suas habilidades, as áreas de habilidades que Deus quer usar para poder seguir essa tal chamada para ser rei de Israel. A outra é liderança, e essa habilidade, e esta área de liderança ele alcançou depois que ele fugiu de Davi. Ele recrutou 400 homens, aqueles homens que não tinham aparentemente nada. Ele ensinou aqueles homens coisas impressionantes. Aqueles homens, se pudessem levar, ele mataria. Né? Ele teve várias oportunidades, até de matar Saul, não falo memória, 2. Mas ele não fez isso, ensinando também para aquelas pessoas o que é ser um verdadeiro líder.
né? O líder não é aquele que vinga, é aquele que a qual serve. Então, ao servir lá no início, se, faz com que o líder seja um líder dinâmico, um líder simpático, um líder preciso e até presente para ajudar as pessoas a entenderem quem é Deus verdadeiramente. Então foi aí que ele aprendeu o caminho para a liderança. Então esse é o caminho que Deus, a qual nos ensina aqui, para nós chegarmos aonde Ele quer que nós chegamos. Onde Ele quer que nós chegamos. E por isso é necessário que você aprenda isso, que você aprenda isso. Se você não aprender isso, né, eu não tenho muitas habilidades, não tenho muitas áreas de habilidade. Mas as poucas que eu depositei elas todinha naquilo que no reino de Deus. E com isso, eu não perdi nenhum momento disso. Use elas. Use elas não para ser alguém, para apresentar você, mas apresentar Deus, o poderoso. Ok? Vamos lá, número 5. A 5. Não, deixa eu ler isso aqui primeiro, aqui na página 85. Às vezes, Deus o leva a uma direção oposta às suas habilidades, para que você dependa totalmente dele. O sucesso não depende tanto da sua habilidade quanto da sua disponibilidade e o desejo de aceitar a responsabilidade. Agora, é claro, o fato de Davi ser músico, ser um compositor, não faria dele um rei. Não faria dele. Como também a sua habilidade não vai fazer de você o que Deus quer que você seja. Pastor, missionário, etc. Elas podem fazer parte daquilo que você vai ser, mas não pode ser, né? Ou melhor, tem que ser o efeito e não a causa daquilo que Deus quer que você seja. Então, as habilidades de Davi, elas, elas foram em direção oposta. Davi agora, ele era rei de Israel, mas ele usava também as suas habilidades para poder, de vez em quando estava na sua folga, para cantar um louvor, para fazer um cântico a Deus. Mas isso não era a causa mais dele, ele era pastor agora. É o que eu estou fazendo hoje, eu estou procurando, né, às vezes, usar aquilo que Deus me deu para fazer. A minha chamada é pastorear, né, trabalhar de obras missionárias. Meu trabalho é ensinar, como estou fazendo aqui, né, por mais que eu não seja tão brilhante, um brilhante orador, mas a gente procura fazer aquilo que está em nossas condições. Mas é justamente isso que Deus quer que você faça. E eu tenho algumas coisas que às vezes eu fazia muito quando era jovenzinho, né? E agora não faço mais, ou faço, mas de vez em quando. Vamos lá. Quando Deus, melhor, número 5, né? Eu não falei aqui, né? Número 5, o dia 5 ali, as cinco pontas do diagrama, Deus envia você para onde ele poderá trabalhar por seu intermédio para cumprir o seu propósito glorificado. Davi não podia continuar como pastor e ser usado por Deus como rei. Então, o que fazer? Tem que largar a casa do seu pai. Larga tudo. Às vezes talvez seja o problema de muitas pessoas. Renunciar à sua própria vida. Renunciar, né, a casinha lá, o lugarzinho aqui, ir para determinados lugares para fazer a obra do Senhor. É isso que Deus está cobrando hoje da gente. Cobrando que a gente tenha o foco no reino dele. Então, quando fizer isso, então Davi fez isso. Davi largou tudo. Largou tudo e aproveitou as oportunidades. Impressionante na vida de Davi, que me chama a atenção, que ele não perdeu nenhuma sequer oportunidade que Deus deu para ele, para poder ele crescer. Não é isso? Né? A gente ouve muito aí fora falando sobre isso, né? Vamos lá? Quando Deus sinalizar para você sair de onde você está e ir para qualquer lugar para qual ele guiar, que sua obediência seja imediata e total. Vamos lembrar disso. Deus vai sinalizar, aí você tem que sair. Sair, você tem que ir, deixar ser guiado por Deus e obedecer imediatamente.
É assim que Deus quer pessoas. Deus não vai chamar ninguém que não tenha essas predominâncias, né? Então, se você quiser, se for aquela pessoa que não quer sair da sua cidade, missionários. Deus está chamando pessoas para fazer missão. Vamos lá? Número 6 do diagrama ali é: Deus guia você em sua missão para a sua glória. Deus usou muito meios para guiar Davi. Deus estava disposto a conduzi-lo passo a passo, enquanto ele o seguia com obediência. O coração de Davi estava tão sintonizado com Deus que ele pôde guiá-lo em sua missão. Olha só, Davi, na verdade, desculpe minha alergia aqui, mas Davi ele obedeceu às ordenanças de Deus, né? E vejo que vários pontos da vida dele, né, ele reconhece tudo isso, né? Tanto até depois de que ele peca, ele reconhece tudo isso. Quando ele se confronta com seu próprio filho Absalão, ele, em vez de pegar e lutar pelo seu reino contra Absalão, ele pega os seus homens e foge. É covardia? Não, Davi não estava ali sendo covarde. Davi estava entendendo que tudo aquilo era uma consequência, né? Ele tinha que deixar tudo, né? Nós vamos falar aqui daqui a pouquinho sobre isso, né? Vamos finalizar daqui a pouquinho sobre isso. Na próxima página já estaremos falando sobre isso já, na próxima conversa aqui. Vamos falar mais abertamente. Então ele fugiu. Isso significa que é uma pessoa que tem a consciência. Pessoas que pecam, pessoas que erram, e elas continuam ali naquele local ali, continuam persistindo. Nós temos que ter o chamado semancol da vida. Você errou, então você tem que reconhecer o seu erro e as consequências do seu erro. E aí avançar. E é aí que Deus vai lhe dar a oportunidade. Tá bom? Presta sempre atenção nisso aí, sempre lembra disso. Uma das evidências que a Bíblia é verdadeira é que ela revela as fraquezas e os fracassos dos heróis. Fracasso vem quando não se segue a direção de Deus. Aconteceu com Davi. Davi teve ali as suas oportunidades, ele errou, muito grande, e o fracasso, eu falei aqui, ó, o fracasso afirma que estamos fora da vontade de Deus. Quando nós fracassamos, é aqui porque estamos fora daquele propósito de Deus. Nós temos aqui 8, né? São 8 pontos aqui que mostra que Davi, as consequências dos erros de Davi. Eu queria apresentar para você, mostrar para você aí na tela, né? Eu fiz questão de até mesmo colocar aí para você escrever elas. Mas preste atenção um pouquinho. Antes disso, eu queria ler aqui, ó. Deixa eu ler isso aqui. Davi seguiu suas próprias concupiscências. Nessa circunstância bem conhecida, Davi deveria ter liderado o seu exército em vez de ter ficado, sabe, lá na casa. Deveria ter olhado para as estrelas, adorado a Deus, em vez de ficar olhando para Batseba, tomar banho. Deveria ter agradecido a Deus por sua bondade, em vez de esquecer-se do pacto com ele e cair no adultério com Batseba, enquanto então arquitetar o assassinato do marido dela, Urias. A escolha que Davi feita por Davi de rejeitar a direção de Deus, deu aos inimigos dele a chance de blasfemar contra o seu nome, em vez de glorificar o nome de Deus. Então, os pecados, os erros, justamente é isso. Você tem que consertar isso. E Davi teve para que passar por esses 8 pontos aqui, e nesses 8 aqui ele reconhece que realmente ele deveria passar por tudo isso. Vamos a eles? Vamos lá. Número 1. Diante dos olhos de Davi, alguém próximo a ele cometeria o adultério com suas mulheres. Temos aqui, né, que ele primeiramente mulheres. A outra é
embora Davi tivesse pecado em oculto, a profanação anterior estaria diante de todo Israel. Davi deu aos seus inimigos, deu ao inimigo de Deus a oportunidade de mostrar total desprezo. Blasfemaram contra, o desprezo por Deus. Número 4, a criança de Betseba deu à luz e morre. Vamos lá. Nesse primeiro ponto aqui, eu vou dizer para vocês que Davi, ele reconhece tudo isso. Lembrando que Davi, ele não blasfema contra Deus, contra tudo isso. Ele apenas reconhece. Temos mais 4 ainda, são 8. Vamos lá. Número 5. Aminon, filho de Davi, estrupou a sua irmã Tamar. 6. Absalão, filho de Davi, matou Aminon. Número 7. Absalão liderou uma rebelião contra o pai para tomar-lhe o reino e desonrou suas mulheres diante de todo Israel. Número 8. Absalão foi morto e Davi chorou com o coração partido. Então tá aí, amados, essa realidade de consequências que todos nós vamos ter quando pecarmos, errarmos, ou nós fracassarmos. Davi, ele poderia ter evitado tudo isso aqui, se ele segurasse firme o seu bastão, como rei, ele foi um ótimo rei, mas como pai, ele não foi um bom pai. E a consequência está aqui, a ponto de chorar. Esse choro, eu fico imaginando o choro que quando Absalão é morto, o choro dele não é um choro disso, ou talvez porque o filho dele morreu. Ele chora pela sua ineficiência, pela sua incompetência como pai. Ele poderia ter resolvido isso tudo. Vamos terminar essa primeira parte aqui? Na página... tá. Antes de eu falar aqui, deixa eu ler isso aqui. A chave não está em como Deus o guia, mas em como você responde a Ele. Deus não lhe dá um mapa da vida, mas um relacionamento para a vida. Quando você tem o construtor da estrada ao seu lado. Deus não vai ser um GPS da sua vida. Deus não vai te dar um GPS. O relacionamento que você tem com Deus é que vai fazer que você guie na direção de Deus. Quando perde esse relacionamento, quando nós pecamos, é que vai desandar tudo, tá bom? Nunca esqueça esse detalhe. Estou aprendendo também isso. Vamos lá. 7. Deus usa você para glorificar seu nome. Deus não somente usou Davi em seus próprios dias, como também continua a usá-lo hoje. Provavelmente, as pessoas que leem os escritos de Davi, principalmente os salmos, em que ele expõe sua alma, do que os que qualquer outra pessoa. Pode ser que você não tenha os mesmos dons de Davi, mas se tiver um coração desejoso, que esteja em íntima comunhão com ele, ele irá usá-lo para seguir a missão com ele e render grande glória ao seu nome. Para terminar, se Davi não tivesse habilidade musical para compor tal as canções, talvez elas não teriam sido preservadas. Mas o que ele fez tão preciosas para os milhões de pessoas é que Davi conseguiu abrir o coração para Deus e para o povo, e assim deixar-nos ver seus mais profundos sentimentos em meio às provas e tentações, em confissão e em adoração. Deus usou Davi para dar-nos uma mensagem eterna de esperança de permanente fé. Então tá aí a primeira parte desse estudo maravilhoso. Que Deus abençoe você, tá? E com certeza estaremos dando continuidade, enviando aí a segunda parte do curso Davi na missão com Deus, estabelecendo um reino que não tem fim. Deus te abençoe. Até a
a segunda parte da aula 4.